Passo a palavra para o senhor Ademir de Matos, da Copel. Boa tarde a todos. A Copel também, da mesma forma como já foi aqui abordado, a questão do preço de referência, a gente entende que isso aqui, na prática, acaba sendo uma determinação de preço, porque todos vão querer entrar em conflito, justamente para poder ter o benefício desse preço, ok? Tá? Igualmente, contraria o princípio da livre negociação, o que já está na resolução conjunta 001, tá? E também trata-se de um preço que foi calculado em abril de 2009. Ele não é um preço atualizado. Quer dizer, foi calculado com valores daquela época e foi colocado na minuta de resolução sem falar em atualização, sem outras referências. Então, nesse ponto, a gente crê o seguinte, que os 2,44 ele já está defasado, tá? Bom, então a nossa proposição seria o quê? Tá? Se tiver que utilizar esse preço de referência, que ele seja ou recomposto ou atualizado, ok? Ou então, por que não utilizar o 0,6% do custo do pós-plantado da detentora, em vez de estipular um preço em reais? Porque esse referencial ele já está, inclusive, nas notas técnicas da ANEEL. Okay? E a resolução de conflito, a gente entende que ela pode ser utilizada a resolução 002, e nesse caso, aí seria a verificação caso a caso, com base nas planilhas, ok? Ok. Pagamento somente de um ponto de fixação. Igualmente também a gente não concorda. Por quê? A gente entende que premia as operadoras pelo uso indevido da estrutura, incentiva o mau uso dos postes pelas ocupantes, penaliza as detentoras em dobro. Primeiro porque a rede dela está sendo mal utilizada, ela é penalizada por isso, e depois pela impossibilidade de cobrar pelo excesso de cabos que tem no poste. Prejudica a livre concorrência, transfere recursos do setor elétrico para os acionistas da ocupante e retira recursos da modicidade tarifária e prejudica o consumidor de energia elétrica. Nós entendemos que precisa ser cobrado por todos os pontos utilizados até que se regularize, porque isso aí a gente entende que é um motivador também da regularização das ocupações. Contrato com os grupos econômicos. A gente entende que isso aqui trará problemas muito grandes para as detentoras de infraestrutura de postes. Por quê? Quando hoje você tem em tese, né, 4 empresas no mesmo poste. A hora que você começar a agregar cabos dessas operadoras nesse mesmo ponto de fixação, cada poste você vai acabar tendo aí 12, 13, 14, 15 operadoras. Como é que você vai administrar isso? Como é que uma detentora do poste vai atender uma emergência para substituir um poste abarroado? Como que ela vai fazer essas obras, tendo tantos postes, aliás, tantas operadoras no mesmo poste? Se com 4 a situação já está caótica, imagina com mais de 4. 4, 5, no caso aí até de 6. Entendemos que precisa ser firmado o contrato com as operadoras. E no caso aí, o compartilhamento com grupos, outras do mesmo grupo, que se faça através dos próprios cabos delas. Ok? Responsabilidade em levantar as situações irregulares que envolvem o cabeamento das operadoras. Não vou entrar em detalhes porque aqui já foi muito bem colocado. Assim, a gente entende que isso aqui tem que ser responsabilidade das proprietárias dos cabos. Eles têm que dizer onde que os cabos estão e fazer essa regularização. Não a detentora sair procurando onde estão esses cabos para dizer para ele onde que estão. Ok? A publicação de cadastro, da mesma forma, jamais vai estar atualizado, até por conta das ocupações da revelia, além dos projetos em análise, obras em execução e outras situações. Disponibilidade da internet também é uma questão de custo e dispêndio de recursos, tá? E é um ponto que não está previsto para as operadoras. Poderia passar para as operadoras também isso. A gente entende que é um ponto que deve ser excluído. Pontos relevantes que não são contemplados na minuta de resolução, ou quando são, eles são muito superficiais, e a gente entende que, da forma como está nessa minuta, não vai atender a necessidade. Por exemplo, hoje nós temos muito problema com desordem de ocupação de posses, ocupações clandestinas, desprezo pela ordem técnica, pela segurança das instalações, abandono de cabeamento desativado, não comparecimento em obras emergenciais ou obras programadas. Isso aqui é um problema seríssimo,
não regularização das ocupações, mesmo que impliquem em segurança de terceiros e transeuntes, cabos baixos arrebentados, pendurados nos postes ou nos vãos, ocorrência de acidentes com transeuntes, danos pessoais e materiais, danos à rede elétrica por aborramento de cabos das ocupantes, situação caótica dos cabeamentos e os acidentes sendo apresentados nos noticiários, prejudicando a imagem das distribuidoras de energia, ações judiciais de ressarcimento de danos a terceiros, lucros cessantes e danos morais que são contra as distribuidoras, certo? E a gente entende que precisam ser incluídos, então, outros pontos que estabeleça um ambiente que efetivamente ordene a ocupação de poste, que elimine as ocupações clandestinas, que elimine as condições de riscos, que hoje é um problema muito sério, tá? Eliminar a poluição visual. Precisamos equilibrar direitos e obrigações e responsabilidades entre detentoras e solicitantes, porque pela normativa vigente, e a gente vê que por essa aqui também, nós temos o seguinte, muita responsabilidade, muita obrigação para o lado das detentoras e nenhuma pelo lado das ocupantes dos postes. A gente entende que em razão disso aí, até é porque essa situação está caótica nas ruas aí, causando problemas para as distribuidoras e também aí a pressão da população, ok? Só para exemplificar, trouxe aqui algumas fotos da condição que se encontra as nossas redes, e isso aqui é uma situação recorrente. Aqui são poucas fotos, mas a gente observa o seguinte, inclusive, olha, como que se trabalha nas redes, certo? A questão de segurança não é levada a sério. Redes que a gente faz a relocação do poste, depois não consegue retirar o poste porque as operadoras não retiram os cabos delas. Então, são situações que a gente precisa resolver de uma forma definitiva, ok? Muito obrigado.